A doutrina espírita nos prova a imortalidade. Na verdade, desde Jesus, desde antes até, né, na Bíblia, a gente tem diversas eh, posições, diversos eventos que nos mostram um certo momento de intercâmbio entre o mundo dos encarnados, dos espíritos imortais que estão no corpo para ter as suas experiências, e os espíritos que estão desencarnados, livres do corpo, né? Então a gente tem alguns eventos na Bíblia chamado de arrebatamentos, né? Isso aconteceu com alguns profetas do Antigo Testamento, isso aconteceu com Filipe, conforme está narrado no Novo Testamento, né, no livro de Atos, e com tantos outros. A gente também tem os famosos sonhos, né, premonitórios, e não se lembra das profecias pelos sonhos, né, de alguns profetas do Antigo Testamento. É, os fenômenos de dupla vista, principalmente aqueles executados pelo próprio Cristo, fenômenos de catalepsia, letargia, que na época não havia essa nomenclatura para poder explicar, mas a gente deve se recordar de alguns eventos, como a própria ressurreição de Lázaro, né, dita assim, em que, na verdade, pela doutrina espírita, ele ainda não havia estado no estado de morto, né? Estava apenas, digamos, com seus laços perispirituais que o ligavam ao corpo afrouxados, desvitalizado com relação ao seu fluido vital. E quando Jesus vai até a casa de Maria e Marta e pede que afastem a pedra e que Lázaro levante, todo aquele fluxo de energia é doado com o objetivo de restabelecer essa conexão ou reforçar essa conexão e ele, entre aspas, volta à vida. A gente também tem um caso no próprio livro de Atos dos Apóstolos que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Um menino que estava ouvindo ele prelecionar, sentado numa janela, cai de uma altura enorme e as pessoas tinham dado esse menino como morto. E Paulo, já nessa época, com as suas faculdades medianímicas em abertura, em expansão, consegue perceber que efetivamente a morte não havia sido consolidada. Então, ao toque de Paulo, ele restitui, entre aspas, a vida, né? Volta, retorna à consciência. Então, todos esses eventos passaram ao longo da história como miraculosos, como extraordinários, como sobrenaturais, porque naquela época a gente não tinha o conhecimento científico que foi nos dado pela doutrina espírita, principalmente, para explicar esses ditos milagres. Então, hoje a gente vai abordar, à luz da doutrina espírita, a explicação de todos eles. Precisamos começar pelo sono e os sonhos. Os especialistas e os estudiosos dos sonhos, principalmente na área da psicologia, na área da neurociência, na área da medicina, alguns defendem que os sonhos nada mais são do que uma elaboração psíquica para corresponder a uma excitação sensorial do nosso corpo. Vamos pensar o seguinte, vamos dizer que nós adormecemos e no meio da noite começamos a sentir uma dor de estômago. Então, para justificar essa dor física, vamos pensar que a gente, por exemplo, sonha com alguém nos machucando, né? Ou nos ferindo na altura da barriga, ou nos queimando, ou que a gente ingeriu alguma coisa que provou uma queimação. Então, essa elaboração psíquica visaria justificar uma dor física, uma sensação do próprio corpo, para que a gente continue se mantendo no sono. Então, por isso que se diz que o sonho é o guardião do sonho, né? Isso também pode ser uma resposta para uma sensação subjetiva interna, né? O fato, por exemplo, da gente estar passando por alguma preocupação e tem um pesadelo. Muitas vezes esses sonhos de angústia são uma resposta para a gente tentar digerir, vamos dizer assim, esse conteúdo que no estado de consciência a gente não conseguiu, né? O sonho também pode ser uma resposta a estímulos psíquicos, fantasias conscientes, processos inconscientes. A psicanálise, em especial, ela se debruça a esse tipo de análise na interpretação dos sonhos.
Freud escreveu uma obra que ficou muito famosa, em 1900, A Interpretação dos Sonhos. É uma obra, inclusive, que vocês encontram na internet, quem quiser, quem tiver curiosidade para pesquisar. Não é uma obra muito difícil, em termos de conceitos específicos, e que narra a forma que a psicanálise entende a interpretação dos sonhos. Para os psicanalistas, o sonho é a realização de um desejo. Então, quando nós analisamos o sonho, a gente não analisa o sonho como todo, nós particionamos em pequenos fragmentos. E cada fragmento traz um sentido de acordo com o mundo simbólico do sujeito. O que eu quero dizer? Se eu sonho, por exemplo, com um cachorro me perseguindo, eu preciso entender qual é o meu repertório em relação à perseguição, em relação ao contato com o cachorro, em relação às minhas preocupações, porque a sensação de estar sendo perseguida pode não ser exatamente por um cachorro, mas por uma pessoa. E eu não sonho com essa pessoa porque na censura da minha consciência isso não conseguiu ser ultrapassado. Então eu começo a criar metáforas nos sonhos. Então a atividade de interpretação do sonho é de justamente traduzir essas metáforas para que a gente atinja os mecanismos inconscientes por trás daquele sonho. Na doutrina espírita, há uma certa interpretação que corrobora esse pensamento das motivações inconscientes, que a gente poderia chamar dos dramas que o espírito imortal vive, e que às vezes não dê sentido nessa existência, mas remonte a existências passadas. Vamos dizer, por exemplo, que enquanto espírito imortal, ainda hoje, eu me aflijo, por exemplo, com um crime que eu cometi em outras existências. Hoje eu já sou uma outra pessoa, sou Patrícia, pelo menos nessa não cometi crime nenhum, não assassinei ninguém, mas essa culpa inconsciente fica nos refólios da minha alma. Então eu posso, por exemplo, durante o sonho, tentar expurgar um pouco dessa preocupação, um pouco dessa culpa, num sonho de angústia. Em relação à minha vida atual, não teria justificativa, né? Mas pressupondo que eu sou um espírito imortal e tenho uma solidariedade das reencarnações, isso faz sentido. Daí a dificuldade de interpretações que dizem respeito a condições de outras existências, a menos que se faça alguma intervenção como regressão de memória ou coisa que o valha. No Espiritismo, a gente também sabe que alguns sonhos podem ser encontros espirituais. E o sonho é um registro meio desvanecido, meio longínquo, meio apagado dessas experiências que tivemos. Quantas vezes a gente sonha que reencontrou, né, um avô que já partiu, a nossa mãe que já faleceu, e a gente guarda a recordação vívida de um abraço, de um beijo, de um olhar, e principalmente aquela alegria íntima do reencontro, né? E a gente repete para nós mesmos, nossa, mas pareceu tão real, né? E eu não consigo esquecer essa imagem. E às vezes um sonho que tem muitos anos e a gente guarda essa lembrança vívida. Alguns de nós também temos algumas premonições. Não precisa nem de ser nada muito contundente, às vezes um fato simples, que dias depois ocorre conosco, né? Então, tudo isso é possível. Por que é possível? Porque o espírito imortal, durante o sono, tem um relaxamento dos laços que o prendem na carne, e mais emancipado, isso quer dizer, mais desprendido, tem a possibilidade de estar em outros lugares, se encontrar com outros afetos ou desafetos, e também ampliar a nossa capacidade de servir e de compreender. Por isso que, por mais que a gente queira, e isso principalmente para quem estuda sonhos, né, ou trabalha com isso, a gente às vezes fica naquela expectativa, poxa, eu preciso me lembrar dos meus sonhos, né, para poder me entender um pouco melhor, e a gente não lembra. Ou foi um sonho tão bom, a gente guarda a sensação de que foi bom, mas não lembra dos detalhes. Por que às vezes isso acontece? A doutrina espírita também nos explica que isso acontece porque às vezes aquele sonho foi importante para mim enquanto espírito imortal, mas enquanto Patrícia, essa personalidade que aqui estou hoje, não é tão relevante. E mesmo que essa informação seja relevante no momento azado, no momento preciso, isso poderá vir como inspiração, intuição, mas nem sempre a gente vai conseguir se recordar. Além
da questão do aparato neurofisiológico, neuronal cerebral, ou seja, aquilo que acontece, né, que é registrado de certo modo nas tessituras sutis do perispírito, quando a gente passa, né, volta, digamos assim, a estar mais acoplado com o corpo físico que a gente desperta, nem sempre esses pensamentos e essas recordações conseguem passar por todas as barreiras da consciência. E por isso, às vezes, a gente não guarda a recordação, né? Na questão 401 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai analisar se o sono funcionaria como repouso para a alma. E os espíritos são categóricos. O espírito jamais está inativo. E a gente vai para onde a gente tem sintonia psíquica. Daí o fato da gente falar com tanta veemência da importância da oração, da prática do bem, porque em emancipação nós somos mais nós mesmos, enquanto espírito imortal, né? E há uma grande liberdade do espírito durante o sono. Na questão 402, quando Kardec começa a analisar a função do sono e dos sonhos, os imortais vão dizer que o sonho liberta em parte a alma do corpo. E isso deve nos ensinar a não temer a morte, pois morremos todos os dias, né? O sono, ele influi muito mais do que pensamos sobre a nossa vida. É a porta que Deus nos abre até os nossos amigos do céu, se referindo a essa possibilidade do reencontro. Então, se fosse assim, nós mal deveríamos esperar pela hora do repouso, porque é a nossa libertação. Mas o que a gente vê na vida cotidiana é que o sono, para muitas pessoas, é inquietante. E a qualidade do sono afeta muito diretamente a saúde mental. A gente vê, principalmente nesse período que a gente está passando, no período da pandemia, que inevitavelmente nos pegou como um flagelo. Para cada pessoa, a pandemia teve consequências muito específicas. Alguns de nós perdemos entes queridos muito próximos, outros passamos pela própria enfermidade, pela Covid, estamos aqui vivos, outros ainda tivemos muitas dificuldades financeiras de nos manter. Então, isso inevitavelmente também acabou tendo uma repercussão na qualidade do nosso sono. E a gente viu, principalmente nesse tempo, o aumento, por exemplo, do índice de suicídios e tentativas de suicídio, aumento de adictos, de viciados em drogas, em álcool, né, e outras adicções. A gente vê eclodir os casos de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno depressivo e o uso de fármacos psicotrópicos, principalmente ansiolíticos, que induzem ao sono. Então, esse uso também discriminado, né, de benzodiazepínicos pela automedicação acaba nos dando uma falsa paz e atrapalhando muito esses fenômenos, né, esse uso de tranquilizantes. Então, a gente vê que essa insegurança sobre o que a gente pode encontrar, sobre perder o controle, deixa a gente com uma mente muito acelerada, com dificuldade de se desligar. E isso acaba afetando essas formas de emancipação que também funcionam para aquele sono revigorante, para que a gente consiga ter mais forças para a luta. Na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, há um caso de uma cristã que passa por um drama emocional muito profundo, se eu não me engano, o nome dela é Antonina, e ela tenta, ou melhor, ela pensa em tentar suicídio. Ela gostava muito de um rapaz, esse rapaz a engana e a abandona, por ela ser pobre e, na opinião dele, ela não ser bonita, e ela pensa em abandonar a vida. E durante o sono, ela se encontra em emancipação da alma com o seu mentor espiritual, que tem uma conversa muito franca com ela. Antonina, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo da sua vida? Eu estou aqui te esperando, te encorajando para que você se mantenha nas lutas. Como que você vai deixar um fato como esse, que foi uma frustração, uma grande decepção, arruinar o seu progresso espiritual como espírito imortal, né? Volte para o corpo, você ainda tem uma missão muito importante para fazer. Ela cuidava, ela era tia, né, de uns meninos, e ela cuidava desses meninos como se fossem seus filhos, né? Então, o mentor espiritual encorajando ela de se manter na vida para exercer essa missão, né? De cuidadora dos seus sobrinhos, porque ela tinha um vínculo com esses sobrinhos e um compromisso também com eles. Então,
O que que eu estou querendo dizer? Às vezes, por algumas formas de fuga, de apaziguadores falsos na nossa sociedade, a gente perde a oportunidade de aproveitar esses fenômenos de emancipação da alma para que também a gente possa se reestabelecer, né? Então, esse resgate do prazer de viver também se dá, também é uma das funções desses fenômenos de emancipação. A pacificação das nossas emoções, um momento de recolhimento em que a gente toma noção da nossa realidade espiritual e que pode levar a gente, no estado de vigília, a cultivar novos hábitos mentais, um estilo de vida mais equilibrado, aliviar as tensões psíquicas, né, para que a gente possa até investigar as causas dos nossos conflitos. Então, é muito importante a gente pensar nesse tipo de coisa para que a gente saiba o quanto os sonhos, principalmente, falando agora deles, né, são importantes para a nossa vida enquanto espírito. Kardec vai analisar a questão do pressentimento. E aí a resposta dos espíritos imortais é muito lógica, né? Como durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, as preocupações da vigília também podem dar a aparência do que se deseja ou do que se teme. Ou seja, uma também das respostas das possibilidades de um sonho é simplesmente a gente dorme com uma preocupação e no sonho a gente tem o desdobramento disso. Então, não necessariamente é um pressentimento, é uma premonição de algo que vai acontecer, né? Isso só vai conseguir, a gente só vai conseguir ter certeza disso quando realmente acontecer. O Divaldo até brinca sobre isso, né? Que ele fala que uma moça certa vez perguntou para ele: Divaldo, como é que eu sei que o meu sonho é uma premonição? E aí ele responde: Ô minha filha, só tem uma forma. Espera acontecer o fato que você sonhou, e aí, se acontecer de novo, foi uma premonição. Não tem como saber antes, né? Então, pode ser que não tenha relação com o que se passa nessa nossa vida corporal, pode ser uma lembrança, uma vivência de um pressentimento futuro, uma recordação mais ou menos deturpada do passado, mas só dá para acontecer quando e se acontecer, né? E na obra de André Luiz, Libertação, no capítulo de número 10, tem uma observação do instrutor espiritual que eu acho bastante interessante, né? Que tem a ver com isso que a gente falou, que na emancipação da alma nós somos mais nós mesmos. Ele narra a observação do caso de uma mulher belíssima que adormece e ele consegue observá-la desdobrada do corpo. Aí ele vai dizer: não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de se notar, mas afinal de contas a senhora se tornara irreconhecível. Ela estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz, os ouvidos revelavam algo de monstruoso. O que isso quer dizer? Os nossos hábitos mentais conformam no nosso íntimo a nossa verdadeira forma espiritual. Essa forma, essa aparência externa é meramente estética e material. Muitas vezes o corpo nos esconde da nossa realidade interior. E é até importante que isso aconteça para dar a condição, inclusive, da gente se reinventar, da gente se reformar. Mas a nossa realidade verdadeira, né, a nossa realidade legítima, ela é a realidade espiritual. E em emancipação da alma, a gente consegue, pelo menos pelo sono, uma vez a cada dia, se dar conta disso e guardar essas recordações nos refólios da nossa alma, né? Só que o sono é apenas uma forma de emancipação. A gente não precisa exatamente do sono para a emancipação da alma. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o livro Diversidade dos Carismas, Estudo e Prática da Mediunidade, por Hermínio Corrêa de Miranda. Uma obra maravilhosa, muito fácil de ler. Hermínio, um pesquisador, um investigador nato, mostra para a gente as peripécias de Regina com sua mediunidade, né? Regina é a personagem principal da obra e ela procura psicólogos, psicanalistas,
para tentar entender, né, como que foram despertadas essas faculdades medianímicas que ela não conseguia explicar, muito simples, né, não tinha esse conhecimento espiritual, digamos assim, e aos poucos, tateando com o auxílio do seu mentor, ela vai se dando conta dessas faculdades e do desenvolvimento dessa mediunidade com base naquilo que Jesus nos preconiza. Então, em um trecho da obra, no capítulo que se chama A Busca da Sanidade, Hermínio vai dizer: lembra Regina ainda que muitas dessas experiências reveladoras que lhe aconteciam ocorriam em plena vigília, sem nenhum transe, sem desdobramento ou sono do sonho. Regina tinha recordações espontâneas, lembranças espontâneas. Estava aqui conversando com a gente, dali a pouco lhe vinha uma impressão de outro tempo, em que ela estava vestida de outro modo, que ela cometia certos atos completamente diferentes da personalidade que hoje a animava. E aí Hermínio vai concluir: conforme vimos, ela vivia literalmente duas realidades fundidas em uma só, sem entender o que se passava com ela. Então essa é a realidade de muitos médiuns ostensivos, né? Chico falava sobre isso, Divaldo também, quando ele trabalhava, né, no departamento público, que às vezes, isso aparece inclusive no filme dele, né? Às vezes ele não conseguia distinguir o que era realidade espiritual e realidade material, né? Aqueles que já haviam falecido apareciam na repartição, conversavam com ele, às vezes pediam atendimento como se fosse uma pessoa viva, e ele conversava com a pessoa, tentava achar a ficha, e os colegas, não, essa pessoa já faleceu há muito tempo, você está conversando com o outro, né? Então é importante também a gente naturalizar isso, né? Isso não é necessariamente uma psicopatologia, a doutrina espírita nos explica muito bem, pode até ser, mas no caso, por exemplo, de Divaldo, desses médios ostensivos, é uma faculdade legítima, natural, nada de sobrenatural, que também mostra essas outras formas de emancipação da alma, né? Os encontros espirituais, há relatos lindíssimos na obra da codificação e também na literatura mediúnica, né? Nessa mesma obra, Libertação, de André Luiz, o benfeitor espiritual vai até dizer, ele coloca uma estatística, ele diz: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 75% da população, 3/4 da população terrestre, se acham nas zonas de contato conosco. E a maior porcentagem dessas, semi-libertos pelo corpo, pela influência natural do sonho, permanece detida nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, das pessoas que dormem, 75% conseguem se emancipar para ir para outro lugar, que nem um quarto, que nem ficar presas ainda no envoltório físico. Tem a possibilidade de se libertar, mas por alguma razão não desejam ou não podem. E desses, né, 75% que se emancipam, boa parte deles não alça voos para outras esferas de trabalho, de aprendizado, para encontros espirituais com familiares que já partiram ou com aqueles que fazem parte da sua família espiritual, mas permanecemos detidos em círculos de baixa vibração. Por quê? Porque é nesses círculos de baixa vibração que nós, ao longo do dia, pelos pensamentos que vitalizamos, nos detemos. Então, quando pela emancipação da alma, pelo sono, a gente consegue se libertar, para onde é que a gente vai? Para onde a gente já tem sintonia. Então, se a gente quiser ir, né, fazer uma visita a colônias espirituais durante o sono, se a gente quer ser útil durante o sono, ir para estações de trabalho, para estações de aprendizado, para o socorro de necessitados, né? Tantas pessoas que sonham com isso, né? Nossa, essa noite eu sonhei que eu estava com um grupo, pareciam enfermeiros e médicos, e eu dava assistência a algumas pessoas, né? Ajudava de algum modo. Então, se a gente quiser efetivamente viver isso durante o nosso sono, repouso físico, durante o dia, os nossos hábitos mentais, a nossa atitude mental tem que estar condizente. Então, nós temos que efetivamente nos esforçar para sermos pessoas que controlamos os nossos impulsos, que buscamos a leitura edificante, que buscamos o estudo, que buscamos o esclarecimento.
Porque se a gente nutre aqueles velhos vícios da maledicência, de tomar conta, né, dos outros, no sentido pernicioso, de utilizar sempre a crítica acerba para denunciar certas injustiças de um modo muito ferrenho, de passar o dia inteiro nutrindo ressentimento e ódio, para onde é que a gente está? Para onde é que a gente vai? Para onde a gente se afinizou, né? Então a lei, nesse ponto, é muito clara. Uma outra forma de emancipação da alma também é, segundo Kardec nos coloca, as visitas espíritas entre pessoas vivas. Essas visitas acontecem a miúde. A gente não se reencontra apenas com aqueles que já partiram. Como todos nós temos essa capacidade, mais ou menos estuante de desdobramento, a gente também pode se reencontrar com os nossos amigos, né? E aí, dentro do contexto da pandemia, surgem várias questões que às vezes as pessoas nos fazem sobre isso. Ah, será que é possível eu visitar o meu familiar que está internado no hospital em emancipação da alma? Será que eu posso conversar com ele? Pense, sei lá, no seu avô, no GZ, que está internado no hospital, entubado, por conta da Covid. Poxa, sinto muitas saudades, gostaria de, né, destinar para ele minhas melhores vibrações de saúde, de paz, para que ele saísse logo dessa. Será que, já que a doutrina espírita nos explica que o encontro de pessoas vivas pode se dar pela emancipação da alma, eu posso fazer isso? Seria possível eu evocar em espírito o meu familiar que está internado, entubado, para a gente conversar, para eu acalmar ele, para matar as saudades? Como é que eu faço? Antes de dormir, eu peço, Senhor, essa noite eu gostaria muito de me encontrar com fulano em espírito para a gente conversar. E é assim que acontece? Então, o que a doutrina espírita nos mostra é que, sob o ponto de vista espiritual, nós temos uma experiência na vida material e uma experiência na vida espiritual. E quando nós estamos encarnados, isso se associa. No estado de emancipação da alma, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, né? Lógico que a vida do corpo e a vida da alma não são duas existências numa pessoa só. São duas fases da mesma existência. Então, o que eu estou querendo dizer? Nem sempre a gente vai poder se encontrar e nem sempre, se a gente puder, vai ficar a lembrança consciente da visita, né? Mas algo dessa reminiscência pode permanecer na forma de uma sutil intuição. Kardec aborda esse assunto em O Livro dos Médiuns. Quem tiver curiosidade, está no capítulo 25, das evocações, quando ele fala sobre evocações das pessoas vivas. Kardec fazia muitas evocações, né? A parte segunda de O Céu e o Inferno, todas aquelas manifestações dos espíritos que falam sobre as condições em que estão, condição de sofredores, de suicidas, de espíritos medianos, né? Ele faz, aquele relato é possível porque ele tem um médium, que é o intérprete, né, do espírito que se comunica, mas ele evoca. Poucos são os que aparecem espontaneamente. Então Kardec fazia isso a miúde. E aí ele vai investigar algumas questões. A encarnação do espírito, o fato de eu estar encarnada, é um obstáculo para que eu seja evocada? E aí os imortais vão responder: não é um obstáculo, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado ele for em relação à categoria do mundo, ou seja, depende do nosso progresso moral. E aí ele questiona: pode-se invocar o espírito de uma pessoa viva? E os imortais admitem: pode-se, visto que se pode evocar qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, né? E nesse ponto, sobre aquele familiar que está internado no hospital, se eu posso conversar com ele, a gente vê pela codificação que de poder pode, mas nem sempre será possível relembrar, como a gente já disse, e pela prece, em estado de vigília, é possível não apenas dialogar com ele mentalmente, né, mas rogar por ele e receber a intuição dessa resposta, né? Agora, se o nosso familiar estiver com a saúde depauperada, é melhor e mais recomendável que a gente não o evoque. Evocar significa chamar,
pedir que a pessoa apareça e se comunica. Isso é diferente de mentalizar a pessoa. É importante a gente deixar isso claro. Para a gente não ter medo de orar pelos enfermos. Não tem problema nenhum em orar pelos enfermos. Mentalizar a pessoa, fixar ela na nossa tela mental, né? E vibrar pela pessoa não provoca inconveniente nenhum. A gente está falando de evocação. A pessoa está internada no hospital e a gente chama o espírito dessa pessoa para que ela se comunique através de um intérprete, como por exemplo, de um médium. Então, isso traz inconvenientes, sim, a depender das condições que a pessoa encarnada em se ache. Principalmente se ela estiver doente, isso poderá lhe aumentar os sofrimentos, né? E às vezes esses pedidos que a gente faz de reencontros, né? Por exemplo, antes de dormir, poxa, essa noite eu gostaria de me encontrar, né, com minha mãe, que já faleceu há tantos anos, eu sinto tanta saudade dela. Seria tão bom de saber como ela está, né, no mundo espiritual, se ela já conseguiu reencarnar, né? Queria tanto conversar com ela sobre a saudade que eu sinto, os bons tempos que a gente passou juntos, né? Se eu pedir isso em prece, isso efetivamente vai se realizar? Os espíritos respondem a Kardec algo muito interessante. O que o homem resolveu, o espírito está bem longe de seguir. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou, da gente ter duas fases da mesma existência. Aquilo que para mim, enquanto personalidade, Patrícia, seria muito bacana, morro de saudades da minha mãe, gostaria muito de conversar com ela, às vezes não é tão interessante para o espírito imortal que eu sou, né, com várias experiências colecionadas. Então, às vezes eu posso preferir, em emancipação da alma, buscar outros caminhos, né? Os espíritos dizem: a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria, né? A sua vontade em estado de vigília não é uma razão para que necessariamente o espírito visite afetos conhecidos. Não significa que, enquanto espírito imortal, eu não goste verdadeiramente da minha mãe. Mas é possível que, enquanto espírito imortal, outros apelos se substituam a isso. E até a percepção, por exemplo, de que ela está bem ou de que ela, nesse momento, não está em plenas condições, né, de um reencontro. Como espírito, é mais fácil de eu perceber e aceitar essa realidade do que enquanto personalidade, Patrícia. Uma outra questão que também nos surge na emancipação da alma, nesse assunto, é a transmissão oculta do pensamento, né? Que algumas pessoas chamam até de telepatia, né? Que nada mais é do que a emanação de formas de pensamento. Ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm, principalmente quando elas são muito afins, né? Ou têm faculdades psicofísicas, né? Medianímicas mais ostensivas, digamos assim, de tentar adivinhar a intenção dos outros. Jesus tinha essa capacidade levada às últimas circunstâncias, né? Em vários pontos do Novo Testamento, os apóstolos vão anotar. E adivinhando-lhes os pensamentos, referindo-se a Jesus em relação, principalmente aos fariseus e escribas. E uma das coisas interessantes que os imortais vão dizer para a gente é uma frase que eu acho muito interessante: quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Esse termo de transmissão oculta do pensamento foi empregado por Kardec, e mais tarde o termo da telepatia foi sugerido por um estudioso chamado Frederic Niers, e acabou sendo adotado em trabalhos, né, psicológicos, e que significa nada mais, nada menos do que a transmissão do pensamento e das sensações feitas pelo espírito de um indivíduo sobre outro, sem que se precise pronunciar uma palavra sequer, sem que seja escrito um vocábulo ou feito qualquer sinal. Na obra Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, no capítulo em que ele fala sobre cérebro e energia, corrente do pensamento, ele diz que o pensamento é essa força sutil e inexaurível do espírito. Então, de fato, a linguagem dos espíritos é pensamento a pensamento.
E essa transmissão oculta do pensamento é muito mais natural do que a gente poderia considerar, né. Também na Revista Espírita, de 1864, de outubro, Kardec aborda a transmissão do pensamento, em que ele vai dizer que a gente já sabe que os espíritos não necessitam de linguagem articulada. Inclusive, é por isso que espíritos que nas últimas encarnações tiveram experiência, né, de estarem encarnados em países em que se falavam idiomas diferentes do francês, no caso de Kardec, conseguiram se comunicar através dos médiuns que não tinham proficiência nessa língua naturalmente. Por quê? Transmissão do pensamento. Não é necessário a linguagem articulada, ou seja, não é preciso que eu fale, alguém consiga traduzir isso para o seu idioma, né, elabore uma resposta e traduza de novo no meu idioma para que eu possa entender. A transmissão, pensamento ao pensamento, torna essas comunicações mais rápidas e mais fáceis, né? Então ele explica, os espíritos se entendem sem o recurso da palavra, só pela transmissão do pensamento, que é a nossa linguagem universal. Então acontece por vezes entre os homens, também entre os espíritos encarnados, e por essa razão, essa é uma das faculdades do espírito, né? E agora a gente vai falar um pouco, gente, sobre o que Kardec chamou de letargia, catalepsia e mortes aparentes, ou aparência de morte. Isso já provocou o sepultamento de tantas pessoas sem efetivamente terem morrido. Porque uma análise médica, né, uma análise física, comprova sinais, inclusive, de apodrecimento dos tecidos. É incrível, incrível. Não é só a pessoa parece que está dormindo, né? Está com os olhos fechados e respirando assim numa frequência e num fluxo muito baixo, a ponto de se tornar imperceptível. Efetivamente, a aparência é de que a pessoa morreu. E a gente se pergunta qual a serventia, né, qual a finalidade a que se destina uma forma de emancipação da alma dessa forma, né, em que a pessoa paralisa um membro ou paralisa o corpo inteiro e tem a aparência de morte, né? E o que a gente vê estudando a codificação é que a finalidade é a mesma das outras finalidades de emancipação da alma. Libertar-nos temporariamente dos laços, né, afrouxar esses laços que nos ligam ao corpo, para que mais desdobrados, mais emancipados, a gente tenha a condição de ter outro tipo de experiências, né? No capítulo 11 de João, a gente tem aquele caso dramático de Lázaro. O evangelista vai nos citar, né? Disse Jesus, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E aí quando Jesus diz isso, os apóstolos, principalmente Pedro era o inquisidor, né, dos apóstolos. Pedro faz as perguntas que eu penso que a gente faria se lá estivesse, né? E aí ele pergunta, mas Senhor, qual a necessidade de você se deslocar daqui para Betânia, onde Lázaro jazia, com o objetivo de despertá-lo se ele dorme? Se ele dorme, deixa ele dormir, né? Qual a necessidade de ir lá despertá-lo? Jesus utiliza a linguagem que eles podiam entender naquela época. Não é exatamente um sono normal, entre aspas, né? Um sono como a gente está habituado. É uma forma de emancipação que ele não podia explicar como aparência de quase morte, letargia ou catalepsia, que foram nomes e conceitos que vieram depois, né? Então essa também é uma faculdade medianímica. Na obra Recordações da Mediunidade, por Ivone do Amaral Pereira, uma obra maravilhosa também, mais uma referência. Se vocês tiverem interesse de investigar mais esse tema, se aprofundar mais, tem uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes nessa obra, em que ele vai explicar. Em Lázaro, se destaca o relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, provocando nele, espírito, o desejo incontido de deixar a matéria.
A alma virtuosa do Nazareno, então, ao se aproximar de Lázaro, renovou sua vitalidade animal, ou seja, seu fluido vital foi restituído. A gente já sabe, pela doutrina espírita, que isso é possível. Kardec analisa em outros momentos, né, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta: alguém que está prestes a morrer, é possível que um outro encarnado transmita para ele fluido vital com o objetivo de mantê-lo um tempo mais no corpo? Os espíritos respondem: plenamente possível. E isso ocorre a miúde. Só que a gente não pode esquecer que a gente não tem exatamente o poder de alterar o planejamento reencarnatório. Ou seja, se eu tenho um pai no leito de morte, é lógico, né, que a minha intenção por amá-lo, mesmo sendo espírita e sabendo que a morte é a libertação, é de transmitir os melhores fluidos, os mais salutares, para que ele vença aquela enfermidade e fique mais tempo na Terra. E eu efetivamente posso conseguir transmitir esses fluidos, mas isso não garante permanência na vida física. Se isso for o que falta para a pessoa se manter na vida física, tudo bem, que foi o que aconteceu com Lázaro, né? E se estiver nos desígnios de Deus que a pessoa passe mais um tempo, alterando um pouco a data da sua morte, do seu planejamento, que é flexível, tudo bem. Mas a transmissão desse fluido vital é possível. Então Bezerra de Menezes explica isso, que como Jesus tinha uma superioridade moral inquestionável, a sua virtuosidade transmitia fluidos os mais salutares. E essa transferência fluídica fortaleceu os laços magnéticos que prendiam o espírito ao corpo, no caso de Lázaro, né? Dentre essas formas de emancipação da alma, a gente também tem o sonambulismo, que Kardec explica, né, que os fenômenos do sonambulismo podem ser de ordem natural ou artificial, ou seja, pela interferência magnética, né, que os fenômenos de sonambulismo natural se produzem espontaneamente e não dependem de qualquer causa exterior, mas que em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, esse estado que se designa pelo nome do sonambulismo magnético tem as mesmas repercussões do sonambulismo natural. A única diferença é a causa. Um foi artificial e o outro é espontâneo. Então, há, durante o sonambulismo, a clarividência, né, desse sonâmbulo, e esse é um atributo da alma, uma faculdade que é inerente, né, ao ser, que o sonâmbulo acaba se vendo nos lugares para onde a sua alma possa se transportar, qualquer que seja a distância. E Kardec vai explicar também que por esses fenômenos sonambúlicos, seja natural, seja magnético, a providência também nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir a esse sublime espetáculo da sua emancipação. Dificilmente o sonâmbulo se recorda das experiências que teve, né? A gente sabe que em alguns casos há um grande risco, inclusive, à própria vida física. Daí o cuidado que a gente tem que ter quando perceber isso, né, em familiares, mas essa também é uma das formas de emancipação da alma, como é o êxtase. O êxtase é diferente do sonambulismo, o êxtase é um estado em que a gente goza de maior independência da nossa alma em relação ao corpo e que se manifesta de um modo mais sensível e mais palpável, que o espírito consegue guardar impressões muito fortes. No sonho e no sonambulismo, o espírito, em geral, é, fica perambulando ou visitando regiões dos próprios mundos terrestres. No êxtase, nós temos a condição de penetrar no mundo desconhecido, quase sempre em mundos mais elevados do que aquele que a gente habita hoje, né? E com os quais, com seres que a gente entra em comunicação, mas sem a possibilidade da gente ultrapassar certos limites, porque se fosse possível da gente transpor totalmente, nós partiríamos os laços que nos prendem ao corpo. Isso aconteceu a miúde com Chico Xavier.
Chico, inclusive, cita um caso típico de êxtase, quando ele pede a Emmanuel que conheça a face de Deus, né? Ou pelo menos tenha uma visão diferente de que é Deus, para que ele consiga, de algum modo, entender com mais profundidade. Emmanuel pergunta: você tem certeza que você quer realmente conhecer a face de Deus? E aí ele reafirma que sim. Emmanuel, em êxtase, ele em êxtase, né, provoca e viabiliza uma espécie de viagem intergaláctica, quando Chico, desprendido do corpo, em emancipação, começa a sair do orbe terrestre, navegar por entre dos planetas, né, e pela imensidade do universo, e se afastar cada vez mais, né, e chega a um ponto que ele experimenta, como é que eu poderia traduzir, é, por conta dessa experiência inebriante, né, que a gente não consegue traduzir em palavras, uma espécie de abatimento, não seria a palavra ideal, mas é como se ele se sentisse muito cansado pela quantidade extraordinária de informações e de coisas que ele viu. Ele pede para retornar, né? Porque se continuasse a transpor, isso cessaria, isso poderia inclusive prejudicar a sua própria existência física, né? Então isso é importante para a gente saber que essas experiências podem ser experiências muito, e sempre são, salutares, refazentes, né? Mas que a gente tem que ter cuidado. E os bons espíritos que nos assistem sempre têm esse cuidado para que a gente não ultrapasse os limites que nos foram interpostos. O próprio apóstolo Paulo teve um caso de êxtase, né? Ele teve um caso muito conhecido de emancipação da alma pelo sono, que está lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado no terceiro céu. Parece um êxtase, mas na obra Paulo Estevão a gente viu que ele teve essa experiência quando estava em estado de sono, né? E tem um outro êxtase que está narrado no livro de Atos, capítulo 22, que ele vai dizer que quando ele estava indo para Jerusalém, já próximo do fim da vida, né, quando ele orava no templo, foi arrebatado para fora de si e encontrou-se com Jesus, e Jesus dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim, né? Então, essas experiências de êxtase também ocorrem, assim como ocorrem as experiências de dupla vista, que também é chamado de bilocação, bicorporeidade ou ubiquidade, que é a faculdade do espírito de estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? O espírito é uma unidade indivisível, então isso se explica não por um fracionamento do espírito, mas nós somos como uma luz que pudesse se esparramar os nossos raios em volta. Quanto mais evoluídos moralmente, maior a possibilidade dessa faculdade. Nem todos conseguem ter, né, essa experiência, e nem todos que têm atendem do mesmo modo, porque essa capacidade de irradiação está diretamente ligada ao desenvolvimento moral de cada um, né? Nesse momento, o espírito permanece semi-desligado do corpo, o corpo aparece num lugar e o espírito, pela sua vestidura perispiritual, momentaneamente se torna visível e tangível em outro lugar. Então, Kardec explica que essa bicorporeidade é natural, como todas as outras formas de emancipação da alma, que decorrem de propriedades do perispírito, e ele relata no Livro dos Médiuns dois casos, de Santo Afonso e de Santo Antônio de Pádua, muito conhecidos. Ele fala de Santo Afonso de Ligório, que foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares diversos, o que à época passou por milagre. Hoje a gente sabe que não é milagre, é algo natural. E Santo Antônio de Pádua, que estava pregando na Itália, enquanto seu pai em Lisboa ia ser supliciado sob a acusação de ter cometido um assassinato, e no momento da execução, Santo Antônio aparece, demonstrando a inocência do seu pai enquanto acusado. E se comprovou naquele instante que Santo Antônio estava pregando na Itália, na cidade de Pádua, né?
Então, meus amigos, já caminhando para o final, a gente vê que coisa impressionante, né? E o quanto que a emancipação da alma pode se verificar tanto no estado de vigília, quanto por ocorrência do sono, né? O fato é que todos esses fenômenos atestam a nossa imortalidade, a nossa vida espiritual e o quanto que nós temos condição de, através desses diversos fenômenos e mecanismos, nos apropriar mais de conhecimentos, de encontros, de entendimentos, com a finalidade da gente crescer sempre para Deus. Então, espero que tenha sido de alguma sorte útil, que tenha sido claro, lúcido, e muito obrigada mais uma vez.